pouca coisa, são 14 slides, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre leucemia, né? E aí nós vamos conhecer um pouquinho. Vocês estão me escutando, né? Sim, professor, só aguardando a aula. Estão vendo meus slides? Sim. Sim, dá para ver. Perfeito. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o câncer, né? Que a gente aí acha ele um pouquinho muito doloroso, né? Aí a gente acaba falando de um câncer que vem a ser de sangue, né? E é muito importante para nós acabar visualizando tudo isso, né? Acomete muito crianças, né? Adultos, e é uma importância muito grande conhecer ele, tá? Eu tive uma experiência com esse câncer de um rapaz de 29 anos, e a gente ficava, ele já estava com tramal, ele já estava com morfina, já estava com a bomba, já toda hora ele mesmo ficava infundindo nele. E eu vou falar para vocês, ele berrava de dor. O postinho de enfermagem era bem no finalzinho do corredor e ele ficava lá no começo do corredor. A gente escutava ele gritando, chamando enfermeira, me ajuda. E assim, é muito doloroso esse câncer, tá? Nós vamos falar um pouquinho de leucemia. É um conjunto que atinge lá os glóbulos brancos do sangue, tá? Comprometendo todo o sistema de defesa do nosso organismo, tá? Em alguns casos, a gente não conhece por que acontece, né? Como que é classificado? É de acordo com o defeito dos glóbulos brancos. Então, quando a gente pensa nesse câncer, como que ele atinge o sangue? Por que que lá na produção da medula óssea, né, que faz a produção do sangue, por que que acontece, né? Por que que esse defeito? E a gente não conhece muito. Quanto à evolução, nós temos a leucemia aguda, que está começando agora, e nós temos a crônica, que vai aí levando de tempo a tempo, todo esse tempo que está cometendo aí esse câncer. Quanto aos glóbulos brancos afetados, a gente fala que nós temos leucemia linfóide ou linfócita ou linfoblástica, que afeta as células linfóides. É mais frequente em crianças, tá? Então, quando vocês escutarem leucemia linfóide ou linfócitas ou linfoblásticas, é quando acontece aí mais frequente em criança. Não que não vai acometer um adulto, tá? Mas é mais frequente em criança. E leucemia mieloide ou mieloblástica afeta as células mieloides, que é mais comum em adultos, tá? Então, quando você vê um adulto internado por uma leucemia ou por um câncer, você já sabe que quando falar mieloide, já é mais em adultos, né? Tá? Então, aí, só para vocês aí, se perguntar para vocês, distingue, defina ou diferencie leucemia linfóide e leucemia mieloide. O que vocês podem colocar? A linfóide mais frequente em criança e a mieloide em adultos. É mais comum em adultos. E se vocês forem fazer uma prova para entrar aí no hospital que for de câncer, aí vocês já sabem. Só para vocês saber que vocês conhecem, tá?
A leucemia linfótica aguda, linfócita aguda, é a proliferação maligna. Aí nós temos nos linfócitos T, que é a célula de maturação, né, quando a gente pensa em todo organismo de defesa, ele vai dar entre 70% a 90% dos casos são passíveis de cura, tá? A gente consegue aí uma cura total. Tá? E quais os sintomas que a gente começa a ver? Anorexia, astenia, irritabilidade, palidez, hipertermia, sangramento de mucosas, o petequias, né? Tudo vermelhinho, infecções respiratórias, o aumento dos linfonódulos, linfonódulos, onde a gente acaba fazendo a palpação, a gente vai sentir, né? Que o médico vem fazendo para sentir, vai apalpando. Hepatoesplenomegalia, que é o aumento do baço e o aumento do fígado, tá? Então, mais um problema. Altragia, que é dor, né? E osteoalgia também, que é dor nos ossos. Imagina você sentir dor nos ossos. Imagina só uma pessoa falar, eu não aguento, eu estou sentindo dor nos ossos. A gente, quando já sente que acaba, como a gente fala, do pulso, né, tendo... tem um nome lá que eu esqueci. Né, do pulso, que abriu meu pulso, já sente dor. Imagina sentir dor em todas as articulações. Imagina sentir dor nos ossos, né? Nos dedos, imagina sentir dor. Né? É horrível. Como que a gente pode fazer esse diagnóstico? A gente vai ver a alteração do hemograma, né? Lá nos linfócitos, no eosinófilos, basófilos, e aí sucessivamente, tá? Mielograma, que a gente vai ver tudo que é parte do sangue também, exame de imagem e líquor, que a gente vai tirar o líquor, né, aí da espinha para ver o que está acontecendo, e aí sucessivamente. Tratamento quimioterápico, mielograma, né, que nós vamos tratar com medicamento, radioterapia e transplante de medula óssea, tá? Então aí, para vocês verem, quimioterapia, mielograma, medicamentoso, radioterapia e transplante de medula óssea, tá? Qual a assistência de enfermagem que nós, como auxiliar, técnico e enfermeiros, podemos ajudar? Administrar o medicamento conforme prescrição médica, apoio psicológico ao paciente e aos familiares, porque aí a gente acaba observando que o familiar também fica doente, né? O paciente sentindo dor, gritando, né? Observar e anotar e comunicar queixas álgicas, as dores que ele está sentindo, se tem sangramento, né? Observar o balanço hídrico, se for prescrito pelo médico, né? Náuseas, êmese, né? Que ele vai ter vômito ou vômito com sangue, sinal de desidratação, aceitação alimentar é muito importante, preparar o paciente para exames, cuidados no pré-operatórios, no intraoperatórios, né? Então, tudo isso é nossa parte, proporcionar um ambiente favorável de recreação e aos estudos crianças e adolescentes. Então, neste momento, eu vou ajudar esse meu paciente, né? Porque ele está precisando de mim. Então, esse observar e anotar, a gente vai falar de queixas álgicas, sangramento, balanço hídrico, prescrição, náuseas e êmese, sinais de desidratação, aceitação alimentar e aí sucessivamente, né? Preparo do paciente para os exames que for pedido, cuidados no pré e no pré-operatório, tá? Proporcionar esse ambiente. Somos nós que estamos ali em frente àquele paciente. E quanto mais rápido ajudar, melhor para ele, tá? E aí nós vamos para a leucemia ou mielocítica crônica, tá? O aumento exacerbado das células mieloides, né? Também a gente vai ver isso no hemograma, que acontece em crianças de 10 e 12 anos, sendo responsável por 3% das leucemias na infância, tá? Então, para vocês verem aí, 3% da leucemia na infância. Quais são os sinais e sintomas? Alterações no hemograma, esplenomegalia, hepatomegalia, então aí, espleno, baço, aumento do fígado, hipertermia, anorexia, né? A criança não consegue comer, começa a emagrecer, e aí sucessivamente. Diagnóstico:
exame clínico, o mielograma com grande número de células mieloides, então quando a gente for ver lá nas células mieloides, vai estar um aumento muito, hemograma com aumento dos leucócitos e exame de imagem. Então, os leucócitos vai estar aumentado, pode ficar de olho, tá? Tratamento quimioterápico, radioterápico, interfero, que é um medicamento que acaba ajudando aqui, ó, no hepato, tá? Na parte de fígado, tá? Pode ser assintomático também, meu paciente, né? Ele pode ficar sem sintoma nenhuma. E transplante de medula óssea, mais um problema aí que vai ter que fazer transplante de medula óssea. Tá? Então, tudo isso. E junto nesse, também assistência de enfermagem. Do mesmo jeito, apoio psicológico, administrar medicamento conforme prescrição médica, observar e comunicar queixas álgicas, sangramento, balanço hídrico, sinais de desidratação, aceitação alimentar, preparar o paciente para exames, cuidados no pré e no pós, proporcionar ambiente de recreação para crianças e adolescentes. Percebam que a gente acaba visualizando mais em crianças, tá? É onde a gente acaba visualizando isso. Que você tem no adulto, mas não é tão comum como eu visualizo em criança, tá? E aí, falamos um pouquinho sobre o linfoma. O linfoma é o nome de um conjunto de câncer que ataca o sistema responsável por ajudar e combater as infecções do sistema linfático. É composto por órgãos de vasos e tecidos linfáticos e pelos linfonódulos, tá? Ó, câncer, então você vai ver. Geralmente, quando a gente acaba vendo aí esses linfomas, né, a gente acaba vendo o paciente ele soltando muita água pelo corpo, muita água, né? Linfomas, então a gente acaba vendo os linfonódulos, aonde nós temos, que aí quem faz drenagem linfática acaba sabendo onde faz as aberturas, né? Da parte linfática, tá bom? Dos vasos e tecidos linfáticos, pelos linfonócitos que se distribuem em posições estratégicas do corpo para ajudar na defesa contra as infecções. Quando eu sei que uma pessoa está com uma infecção muito grande, eu vou fazendo a palpação dela e eu sinto, né, os glândulos linfáticos, né, quando ele está a gente chamamos eles de infartado, que ele aumenta de volume, tá? Linfoma de Hodgkin. Uma vez diagnosticado o linfoma de Hodgkin, são realizados exames para determinar o estágio da doença. O tratamento e prognóstico para um paciente com linfoma de Hodgkin depende tanto do tipo exato e da defesa em que se encontra essa enfermidade. Então, o que a gente vai tratar? Sinais e sintomas. Né? Ele está com hipertermia, eu vou tratar os sinais de hipertermia. Fadiga, o cansaço, prurido pelo corpo, a perda de peso, suor excessivo, principalmente à noite, astenia, tá? Que acontece muito com esse meu paciente, que a gente acaba falando para vocês, gente, vamos cuidar do paciente como um todo. E aí, quando a gente acaba fazendo isso, a gente vê essa perda. Que perda que meu paciente tem quando ele fala que ele está com essa astenia, né? A gente fala que é a perda da força física. Ele não tem força física nem para levantar nada, então ele começa a ter essa perda. Tá? O aumento do volume do abdômen, tem um abdômen grande. Tá? Então nós vamos tratar todos os sinais e sintomas desse paciente. Tá? E dar uma sobrevida. Fazer o quê? Todo o tratamento de câncer, que são o que foi proposto pela equipe, tá? E aí a gente vai ver um pouquinho o fator de risco. Como que a gente sabe? Pessoa com sistema imune comprometido, como consequência de doenças genéticas e hereditária. Então, já tem uma predisposição genética, né? Ou vem de hereditário, de família. Infecção pelo HIV e o uso de drogas de imunossupressoras, né? Como hepatite e um monte aí de medicamentos, né? Que são imunossupressores. Sinais e sintomas de hipertermia, fadiga
hiperidrose, né, o aumento, e uma perda de peso e o prurido. Tá? Então, vocês vão ver pacientes bem magros, e aí a gente acaba visualizando tudo isso. Tá? Nesse primeiro momento aí, eu queria que vocês visualizassem todo esse contexto, porque quando vocês pegarem, se vocês forem trabalhar no hospital, geralmente pode ser auxiliar e técnico, e quando a gente pensa que esse paciente que chega para vocês, o que eu posso visualizar? Um paciente que vem com a família, pode ser uma criança, pode ser um adulto, e como ele chega? Ele chega maltrapilha. Quem já teve caso de câncer na família sabe que esse paciente ele chega com um propósito, de ajuda, ajuda psicológica, um apoio moral, tá? E aí, só para vocês saberem um pouquinho. E quando a gente fala de hiperidrose, o suor excessivo ou prolongado, tá? Só para vocês aí, chama de hiperidrose. Qual é o tratamento? Sempre lembrando, exame clínico, exame físico, estudo citogenética para saber do que está acontecendo, como está esse paciente, imunohistoquímica, estudo genético molecular, biópsia do glânglio alterado, então eu estou com glânglio, eu vou ter que fazer uma biópsia, radiografias, ressonância magnéticas, tomografia computadorizadas, mielograma, aspiração de medula óssea, punção lobar e o exame de PET scan. Lembrando que o exame de PET scan é para saber se ele está tendo metástase, se ele está indo para outro canto, ok? Então, geralmente, é muito paciente que está com câncer, nós pedimos o PET scan. Polioquimioterapia, radioterapia, quimioterapia, transplante de medula, acompanhamento da manutenção das consultas médicas por tempo indeterminado, tá? E aí, como a gente estava falando lá na outra aula de estadiamento, o que é um estadiamento? Após a análise de toda a informação disponível no teste diagnosticado, procedemos ao estadiamento da doença, ou seja, determinado o quanto se disseminou. Aí a gente vai ver aqui, olhando para o lado de cá, lembrando, estadiamento 1, a doença está no estágio 1. O linfoma está localizado em apenas uma área do linfonodo ou órgão linfóide, como timo, tá? Então, assim, quem são os órgãos, né, que ajudam aí no sistema linfático? Timo, né? Aí a gente acaba lembrando do timo, que é onde ele está localizado. O câncer é encontrado em apenas uma área de um único órgão, fora do sistema linfático, tá? Estágio 2, a doença do estágio 2 linfoma está localizado em 2 ou mais grupos linfonódulos, acima ou abaixo do diafragma, músculo que separa o tórax e o abdômen. O linfoma se estende a partir do único grupo de linfonodos para um órgão mais próximo, que a gente fala de estágio 2. Tá? E estágio 3, a doença está localizada numa área de ambos lados, acima e abaixo do diafragma. Então, ele pode estar abaixo do diafragma ou acima do diafragma, tá bom? Lembrando do diafragma. E estágio 4, o linfonodo se disseminou amplamente em pelo menos um órgão para fora do sistema linfático, como o fígado, medula óssea ou pulmões, tá? Então, aí só para vocês aí lembrar do que é um estadiamento. É como se fosse estágio da doença, tá? Outros modificadores que também podem ser utilizados para descrever o estágio do linfoma. Lembrando que os exames usados para determinar o estadiamento incluem exame físico, as biópsias, é muito importante saber das biópsias, os exames de sangue e aspiração de medula. Em geral, o resultado do exame de imagem, como o PET scan e a tomografia computadorizada são mais importantes na determinação do estágio do linfoma. Então, todas as vezes que a gente acaba visualizando aí, sabendo que pedir um PET scan é para ver se já tem uma migração ou uma metástase aí desse paciente.
Assistência de enfermagem, continuando também para toda a parte da corrente sanguínea e sistema linfático, o apoio psicológico, administração da prescrição médica, medicamentos, observar e anotar comunicações de queixa álgica, sangramento, balanço hídrico, sinais de desidratação, aceitação alimentar, preparo para o paciente para exames, cuidados pré-operatório e cuidados pós-operatório. E proporcionar um ambiente de recreação favorável para este paciente. Ok? Atenção, transfusão de sangue nos hemocomponentes. Gente, precisamos de doação de sangue. E uma coisa muito importante, existe também, você pode aí doar sua medula óssea. E no momento não tem a necessidade de vocês, no primeiro momento, aí doar. Vocês vão, se inscrevam nesse local, eles vão pedir para vocês fazer todos os exames certinho, e aí vocês acabam sendo doador. Vocês sendo doador, e apareceu uma pessoa que precisa, que vocês são compatíveis. O que eles vão fazer? Vão ligar para vocês, isso pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, vocês não vão tirar a medula lá e já deixar lá no banco, não. A doação já é feito, eu doei, eu sou doador, né? E aí, quando eles me chamarem porque achou uma pessoa compatível, eu vou naquele dia, faço a punção, né, de tirar da crista ilíaca, faço a punção, tiro, e no mesmo momento já é feita a doação para aquele paciente que você doou a sua medula óssea. É no mesmo momento. Então, fica numa sala de um lado um e na outra outro, faz a transfusão da onde você é doador. E aí você vai lá, se inscreve, vão fazer os exames de você, vão perguntar se você tem tatuagem há menos de 1 ano, e aí sucessivamente. Naquele primeiro momento, você só vai tirar o sangue para fazer os exames para ver como você é compatível com alguém. Cruza, aí achou um doador, né? Você é o doador. Aí achou uma pessoa que você bate com os genes dele. Aí mesmo eles avisam para vocês, faz todo um procedimento, aí faz de novo os exames para ver como você está, e aí acaba fazendo a transfusão de medula no mesmo dia que já foi encontrado esse paciente. E assim, muito poucos, nós temos muitas pessoas morrem porque as pessoas não doam. Se um dia vocês tiverem curiosidade ou falar com alguém, acabem entrando no local aonde vocês possam ser doador, tá? É muito importante, tá? É muito triste você ver uma criança sentindo dor nos ossos. Se vocês pegarem os bebezinhos à noite, vocês percebem que eles choram do nada, os bebês? Quem já percebeu isso? Quem tem filho e sabe que do nada vê o bebê dar uma choradinha, como se estivesse sentindo uma dor, você vai olhar, ele está dormindo. Porque os ossos doem para crescer. Por isso que eles choram um pouco, resmungam à noite, tá? Então a gente acaba falando aí. Muitas pessoas acabam falando que um adolescente fala, tô sentindo dor. Do que é essa dor? É dor de crescimento dos ossos. Tá, gente? Então acabem visualizando isso e percebam o quanto é importante a gente aí ser um doador na nossa para doar medula óssea. Quem puder, gente, é muito importante.